Hoje celebramos a festa do diácono São Lourenço. São Lourenço é o padroeiro dos diáconos. O seu martírio aconteceu em meados do século III, na cidade de Roma, onde ele era diácono. São Lourenço assistia o Papa Sisto II, o auxiliava. O primeiro mártir cristão era também um diácono, Santo Estevão. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o relato da instituição dos diáconos pelos apóstolos para serem seus colaboradores, seus auxiliares, quando houve justamente um problema em relação à assistência que a igreja dava às viúvas, aos pobres, portanto, aos necessitados. Os diáconos são instituídos para essa finalidade. Mas já no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos que os diáconos também pregavam, como o diácono Filipe e o próprio Santo Estevão. A palavra diaconia é uma palavra grega que significa serviço. Então, por isso, o Evangelho de hoje diz: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo, que também é uma referência ao que aconteceu com São Lourenço. São Lourenço, como diácono, estava auxiliando o Papa Sisto II na liturgia. Também essa é uma função dos diáconos. Então os diáconos pregam, os diáconos colaboram ali na catequese, a diaconia da palavra. Depois também na liturgia, a gente sabe que cabe aos diáconos, quando há um diácono na missa, cabe a ele proclamar o evangelho, cabe a ele preparar as oferendas no altar. E assim, São Lourenço era um dos 7 diáconos, conforme a tradição da Igreja de Roma, um dos 7 diáconos que auxiliava, que colaborava com o Papa Sisto II. E eles estavam celebrando a liturgia, celebrando a Santa Missa, clandestinamente, porque ainda no século III a Igreja vivia na clandestinidade, era perseguida, não tinha templos. Então, nas catacumbas, eles estavam celebrando a Eucaristia quando a guarda do imperador Valeriano chegou e aprisionou o Papa e os fiéis que ali estavam. Mas São Lourenço, que era o chefe dos diáconos, foi poupado. Ele devia entregar ao imperador os tesouros da igreja. Como cabia a ele cuidar dos bens da igreja, dos donativos que eram entregues aos pobres, que eram entregues aos necessitados, às esmolas. Então, depois de 4 dias, ele devia se apresentar ao imperador para entregar a ele os bens da igreja, os tesouros da igreja. E ele se queixa com o Papa, que sempre que o Papa ofereceu o sacrifício eucarístico, ele foi ajudado, ele foi acompanhado por São Lourenço. E agora que o Papa estava para oferecer a sua própria vida em sacrifício no martírio, São Lourenço não estaria junto com ele. Mas o Papa diz para ele: fica tranquilo, daqui a alguns dias você vai se unir a mim. Então, o Papa e outros tantos que foram capturados são martirizados, e São Lourenço comparece depois de alguns dias
trazendo consigo vários pobres que eram assistidos pela igreja e que ele leva consigo, apresenta ao imperador e diz: essa é a riqueza da igreja, esse é o tesouro da igreja, os pobres que são assistidos por nós, pela nossa caridade. Então, o diácono São Lourenço é condenado a morrer na grelha, assado numa grelha. E por isso até as suas imagens trazem essa grelha, né? Ao seu lado, esse foi o instrumento de tortura usado para o seu assassinato. Porém, nós sabemos que o martírio é uma coroa. Então Deus, assim como transformou a morte do seu Filho em fonte de salvação para todos nós, em fonte de vida, de graça, também a morte dos mártires se torna para eles motivo de grande glória. E São Lourenço, de maneira muito corajosa e até bem-humorada, como relatam, enfrenta as torturas do martírio. Então, por isso, a igreja nos propõe no evangelho de hoje essas palavras de Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica sozinho, mas se morre, dá muito fruto. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Quem se apega à sua vida vai perdê-la. Se alguém me quer servir, siga-me. Ou seja, assim como São Lourenço, se nós queremos servir a Deus, nós devemos segui-lo, nós devemos imitá-lo, imitar Jesus, inclusive no seu martírio, na sua morte, gastando a nossa vida, consumindo a nossa vida, não nos apegando a ela, porque quem se apega à sua vida a perde. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, quem a doa, quem a sacrifica, quem a imola, esse vai ganhar a vida eterna. Então, é interessante que ali, para os primeiros cristãos, na própria história de São Lourenço, a relação entre o sacrifício eucarístico, que é o sacrifício de Cristo, e o sacrifício do martírio. O cristão que dá a sua vida por Cristo era muito claro. O martírio era considerado uma espécie de extensão da Eucaristia. Dar a vida por Cristo. Então peçamos a intercessão do diácono São Lourenço para que a nossa vida seja uma Eucaristia. Nós sejamos hóstias, nós sejamos vítimas que se oferecem a Deus, que se imolam a Deus, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Assim como São Lourenço deu a sua vida por Cristo, nós também ofereçamos a nossa vida, nós aprendamos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, vivendo esse espírito de caridade fraterna que movia São Lourenço, de serviço. Nos lembremos de que nós estamos neste mundo para amar e para servir, para dar a nossa vida, assim como Jesus fez por nós. Sigamos o exemplo do nosso Divino Mestre, imitemos a sua conduta e vivamos para amar e servir também. Amém.